Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo ao Capital Natural, nessa nossa segunda parte da conversa sobre ciência, tecnologia e inovação e como podemos reconstruí-la nesse país que passou por tantos problemas nos últimos anos e com tantos profissionais saindo assim do país. Faz o seguinte, você que não acompanha a primeira parte dessa nossa conversa, vai lá no podcast depois do Capital Natural, escuta o podcast para você ficar por dentro dessa primeira etapa antes ou até mesmo depois dessa nossa segunda parte da conversa. Mais uma vez eu vou receber o Carlos Américo Pacheco, professor da Unicamp, diretor-presidente da FAPESP, e Hugo Aglanil, biólogo e doutor em genética pela Universidade de Gotemburgo, na Suécia, e diretor-presidente do Instituto Serrapilheira. Senhores, mais uma vez, muito obrigado pela presença aqui no Capital Natural. Conversávamos bastante sobre os avanços, sobre retrocessos na última semana, sobre como a ciência, a tecnologia e a inovação podem atuar nessa reconstrução de país e como os três temas são tão importantes assim para o ponto que estamos hoje aqui no Brasil. E o Hugo falou bastante sobre o Brasil perder cientistas, perder cabeças pensantes para o mundo todo. Pacheco estava lembrando que o mundo está querendo essas cabeças, o Brasil que deixou de valorizá-las. E aí, Hugo, o Brasil está perdendo essas cabeças para quem, por quê e como está perdendo essas cabeças? Seja bem-vindo. Obrigado, Pablo. Obrigado pelo convite mais uma vez. Nós estamos... o mercado das cabeças talentuosas é muito tenso. Todo o mundo inteiro está à procura de pessoas que têm uma capacidade de criatividade, de elaboração. Então, não é muito difícil imaginar que os brasileiros, que obviamente têm a capacidade de formar pessoas com grande capacidade científica, são procurados, como o resto do mundo. O que a gente vê no Serrapilheira é que realmente está mostrando um sinal muito ruim, é que pesquisadores com um grant ativo do Serrapilheira, nós damos grants que vão até R$1 milhão. Então, são pessoas que têm recursos para fazer pesquisa aqui. Nós estamos vendo que esses pesquisadores também vão embora. Então, isso significa uma coisa muito simples, e que eles não só vão embora porque eles não têm recursos. Porque no caso dos nossos grantees, por definição, têm recursos. Eles vão embora porque a perspectiva é ruim. Tem um governo que nitidamente não acredita na ciência ou outras formas de produzir conhecimento, não dá segurança para um pesquisador. E não é... Então, antigamente, eu diria que, estatisticamente, os brasileiros têm essa reputação de voltar ao Brasil com mais facilidade até que outros países. Porque tem ligações familiares, porque gosta do país, mas tem um momento que esse afeto, essa vantagem afetiva, ela não compete mais com uma situação que é tão degradada que as pessoas vão embora. Então, é absolutamente fundamental. O Serrapilheira não consegue resolver isso sozinho. Evidentemente, o país tem que dar um sinal para essas pessoas que nós queremos essas pessoas aqui e eles voltam. Então, eu acho que a gente pode... Tem vários mecanismos, o Pacheco pode elaborar mais sobre isso, para reter e para repatriar pessoas brasileiros com talentos. E tem muitos no mundo inteiro. Pacheco, seja bem-vindo mais uma vez ao Capital Natural. Você usou uma expressão no último programa que foi a FAPESP é meio que uma ilha, porque nós temos um orçamento aqui que é mantido de uma certa forma bem sólido e que nos garante uma certa estabilidade. Só que recentemente, por exemplo, o Ministério da Ciência e Tecnologia sofreu mais um golpe, mais um congelamento. E aí, como falar em reconstrução com tantos cortes assim nessa área que é tão importante no âmbito das políticas públicas? Já vamos partir para essa colaboração com o setor privado, mas como falar em reconstrução, ainda mais no momento em que o Brasil deve viver uma virada de página, ou pode viver uma virada de página em 2023? Bom, obrigado de novo pelo esse convite, por retornar aqui. É um prazer conversar com você, com o Hugo. Sem dúvida nenhuma, o quadro fiscal brasileiro é grave, e ninguém pode imaginar que de um dia para o outro isso vai se resolver e tudo vai virar vão superar as nossas restrições fiscais.
vai ser um quadro que vai ainda comprometer alguns anos em criar estabilidade. Mas, felizmente, nessa área, o Congresso Nacional tem dado demonstrações de apoio muito grande à área de ciência e tecnologia. Aprovou uma lei complementar que proíbe o contingenciamento, mas aí eles chamam de bloqueio no contingenciamento e ficam criando uma série de obstáculos. Eu tenho a impressão de que o horizonte, inclusive a demonstração do Congresso Nacional, deve criar um horizonte no médio prazo muito mais estável para o financiamento federal do que a gente viveu nesses últimos anos, porque não foi, apesar do apoio do Congresso, o Executivo se mostrou muito pouco sensível, ou completamente insensível às demandas sobre a necessidade de fazer investimentos em ciência e tecnologia. Então, eu tenho uma visão mais otimista sobre o médio prazo. Mas eu acho que tem umas coisas que o Hugo falou agora que são extremamente importantes. A gente acompanha há muitos anos, sobretudo nos Estados Unidos. Os Estados Unidos têm boas estatísticas que eles fazem sobre essa questão dos bolsistas. E os brasileiros sempre foram a nacionalidade que mais retornava ao país de origem. De longe, mais que China, mais que os europeus, etc. Quer dizer, os Estados Unidos possui algumas das melhores universidades do mundo e sempre atraiu muitos estudantes estrangeiros. Os brasileiros não só tinham bolsas oferecidas pelo seu país, pela CAPES, pela FAPESP, pela FAPERJ, pelo CNPq, mas eles retornavam na medida, a National Science Foundation media isso e os brasileiros retornavam. Então, tem uma coisa importante que não é só o colapso do financiamento, que é o fato de que os brasileiros não têm retornado. Como o Hugo disse, há uma disputa por talento que é global. Se pensar o seguinte, áreas como inteligência artificial, ciência de dados, computação quântica, etc., são áreas hoje que você não tem profissionais do mundo inteiro. É uma disputa gigantesca entre as grandes empresas de tecnologia, inclusive em conflito até com as universidades. Às vezes as grandes empresas têm contratado departamentos inteiros de universidades para levar para atender as suas necessidades, porque falta gente no mundo inteiro. A gente conversa com empresas no Brasil e eles também têm uma dificuldade gigantesca de contratar gente nessas áreas. Mas isso se reflete também, o Hugo conhece isso bem, na área da biotecnologia, na área da genômica, nos avanços da medicina contemporânea, etc. Há uma disputa por talento interno. Antigamente, os brasileiros tinham esse laço afetivo com o país e retornavam. Mas o que esse governo foi capaz de criar, na verdade, é um desalento global. Quer dizer, há uma desmotivação entre os jovens sobre o que é o Brasil, qual é o futuro do Brasil. Então, é um problema financeiro, de financiar pesquisa com estabilidade? Mas é um problema de criar um rumo para o país. Um rumo que seja capaz de dizer aos jovens brasileiros, não, esse país tem jeito, esse país tem um rumo, é uma coisa promissora. Nós sempre fomos uma terra dita promissora em relação ao futuro, esperançosa em relação ao futuro. É preciso resgatar isso. Isso não é só dinheiro, isso é também imprimir um rumo para isso, em particular um papel da elite brasileira importante em resgatar os sonhos capazes de motivar os jovens. Jovens não são movidos só por dinheiro, são movidos por uma coisa que a gente chama de propósito. Eles se engajam e o que faz a juventude ser diferenciada em relação a isso é exatamente esse sentido de propósito. Você pega hoje, em qualquer lugar do mundo, e no Brasil tem isso, startups cuja causa é uma causa que é muito mais um propósito do que simplesmente ganhar dinheiro. E você vê isso, sobretudo nos jovens que querem ser cientistas. A sua motivação é a curiosidade, é o propósito, é melhorar o mundo, etc. Você precisa criar esperança para essa juventude, para que ela possa reter. Não é ruim o Brasil ter gente morando no exterior, indo e vindo, voltando. A gente não tem que ter uma visão nacionalista burra que se isola do mundo inteiro. Mas é o seguinte, dizer, ficar abastecendo o mundo com gente talentosa porque nós não temos esperança sobre o Brasil é um equívoco total. É desperdiçar aquilo que talvez a gente tenha de mais relevante, que é uma juventude capaz de criar soluções, como disse o Hugo, ser criativa, ser capaz de contribuir para o avanço do conhecimento e com soluções
capaz de melhorar a vida das pessoas. Ô Pacheco, lembrei de uma frase do Jorge Drexler se referindo ao samba novo de Chico Buarque. Sou um otimista pontual, mas um pessimista histórico. E assim quero olhar para o Brasil mudando nos próximos meses também. Ô Hugo, o Pacheco citou alguns trabalhos interessantes que o Serrapilheira faz e alguns desses trabalhos estão relacionados a fomentar aí políticas inovadoras nas áreas de bio e ecologia. Fale-me mais sobre isso, por favor. A gente vem apoiando jovens pesquisadores e a gente vai fazer uma seleção extremamente dura para avaliar, e a gente apoia todos os campos na nossa chamada mais ampla. Vai da matemática até a física, a biologia, a ecologia e de tudo. E aqui a gente vem vendo que realmente, historicamente, o Brasil tem uma pesquisa na matemática que se destaca muito. Isso tem razões históricas que seria um pouco longo de explicar. E o que a gente esperava ver, um exército de uma ciência de excelência, por exemplo, no campo da ecologia, que parece ser um campo absolutamente estratégico, a gente não estava vendo. A gente vê pessoas excelentes, tem grupos que a gente conhece muito bem, a Mercedes Bustamante em Brasília, o Carlos Nobre e os filhotes desses grandes pesquisadores, mas a gente sentiu que faltava uma massa crítica, porque o que você espera quando você abre a caixa da ciência brasileira e vê um monte de gente extremamente talentuosos, criativos, nesse campo tão estratégico para o país. E por causa disso, nós criamos um programa de formação específico na ecologia. Esse programa tem como objetivo de criar essa massa crítica, de criar um monte de Mercedes Bustamante, um monte de Paulo Artacho, um monte de Carlos Nobre, que são esses nomes de referência, né, no Brasil. E a ideia é também fazer essa ponte entre uma ecologia mais tradicional do campo e uma ecologia um pouco mais moderna, que é muito teórica, e às vezes esses dois mundos não se falam muito bem. Então, o futuro é um futuro completamente transdisciplinar, aonde as pessoas que pensam sobre modelagem, conversa com as pessoas que vão para o campo, e essa conversa tem que acontecer o tempo inteiro. É importante entender que entender um ecossistema tropical é algo de uma complexidade enorme. É muito mais fácil você mandar um homem para a Lua que de você entender a complexidade de um ecossistema tão diverso e tão difícil. Então, nós precisamos ter essas pessoas, nós precisamos criar esse contingente de cientistas, de decatleta da ciência, que entende de matemática, que entende de física, de biologia, porque isso, precisa de entender um pouco de tudo, de geologia, e que consegue integrar tudo isso. Idealmente, esses cientistas, nós queremos formar essas pessoas, mas temos a preocupação que essas pessoas ficam aqui. Eles, obviamente, como o Pacheco diz, a ciência é algo global. Eles vão embora, eles vão se formar em outras universidades, e isso é normal. Em qualquer lugar do mundo isso acontece. Mas eles têm que ter uma motivação e um porquê voltar, e aonde voltar. Aí vem essa coisa, voltamos nessa questão. E eu não tenho a menor dúvida, é só participar desse processo de seleção desses jovens alunos, que tem uma quantidade grande de jovens brasileiros talentuosos, com projetos, com muito gás, e que e a questão ecológica é uma questão absolutamente central, toda a nossa juventude é sensibilizada com essa questão, então realmente só criar as condições para eles continuar a trabalhar no Brasil para uma ciência mais forte do Brasil. Então, começamos a investir nessa área mais estratégica e continuaremos a investir, mas obviamente a gente conta com um investimento mais robusto e mais amplo, né? Obviamente das FAPs, da FAPESP, da FAPERJ e das agências de fomento federais, obviamente. Então, é importante ter em mente que o Serrapilheira sozinho não faz sentido. Ele precisa do ecossistema brasileiro, e eu acho que isso é verdade de qualquer agência de fomento. Pacheco, e na FAPESP, como estão as pesquisas relacionadas à inovação, ao desenvolvimento sustentável, à bio e ecologia?
Nós temos alguns programas que são já de longa data nesses temas. A gente tem 3 programas que a gente chama de estratégicos, que são temáticos, etc., que são endereçados nisso. Um programa de mudança climática, um programa que chama Biota, focado em biodiversidade, e um programa de bioenergia, o Bioen. Então, tem 3 dos programas mais importantes da FAPESP estão muito relacionados a isso. E, sem dúvida nenhuma, a gente precisa, estou plenamente de acordo com o Hugo, mobilizar isso. Eu queria chamar a atenção para uma coisa que tem uma maneira da gente olhar o Brasil, que é se posicionar fora do Brasil e olhar para o Brasil. Assim, para quem está na Europa, nos Estados Unidos ou na Ásia e olha para o Brasil, o que as pessoas enxergam como oportunidades do Brasil, do ponto de vista estrutural, de médio e longo prazo? No que o Brasil é relevante? O Brasil é relevante na agricultura tropical, é relevante na parte de energias renováveis, é relevante porque tem biomas muito relevantes, a Amazônia, mas, como disse o Hugo, Caatinga, Mata Atlântica, Pantanal. Então, é um país de mega biodiversidade. É um país que tem recursos naturais extraordinários, que tem um potencial gigantesco para explorar com relação a essa diversidade do ponto de vista biológico. Então, nada mais natural de que você canalize, na verdade, a ciência brasileira para essas que são vocações do Brasil. Quer dizer, alguém poderia imaginar que a vocação do Brasil é produzir chips baratos, semicondutores? Nós precisamos de chips e isso é um sumo indispensável para qualquer economia no mundo inteiro, etc. Mas, é evidente, a gente não consegue competir com a Ásia nesse terreno. Mas no que diz respeito, na verdade, ao exame da biodiversidade, ao exame dos nossos biomas, no que diz respeito à agricultura tropical, a gente tem extraordinárias possibilidades. A área brasileira em que a produção científica mais contribui para a área econômica é na agricultura tropical. Nós, do ponto de vista científico, a gente é um campeão na produção de papers e pesquisas em agricultura tropical, e a gente é um campeão do ponto de vista econômico em agricultura tropical. Às vezes as pessoas acham que essa conexão entre ciência e economia é difícil, etc. Mas o nosso exemplo, quando a gente olha para a agricultura tropical brasileira, os nossos cientistas são os que mais publicam no mundo nessa área, em termos relativos ao tamanho do que é a população brasileira, a economia brasileira. E tem uma contribuição extraordinária no que diz respeito à fixação de nitrogênio, às soluções de integração agropecuária floresta. Há um conjunto de soluções tecnológicas relevantes que são sustentáveis e que são importantes para a produtividade agrícola brasileira. Então, aqui é importante dizer essa coisa que o Hugo estava chamando sobre a ecologia, sobre, dizer, uma característica do Brasil que o destaca globalmente é exatamente essa mega biodiversidade e essa riqueza de bioma e o fato de que a Amazônia é uma questão central para o clima global e que é relevante e que a gente tem que prestar atenção. Então, é preciso olhar o Brasil como quem olha de fora para dentro e olhar o seguinte, dizer, as coisas que a gente tem para oferecer ao mundo. Energias renováveis, biodiversidade, agricultura tropical, e traduzir isso do ponto de vista da mobilização. Isso não quer dizer que a gente deva focar o apoio a jovens só nessas áreas ali, falando, não, assim, vamos produzir uma coisa bem focada, etc. Porque, na verdade, você precisa para fazer qualquer coisa, hoje você precisa de gente talentosa em diversos campos do conhecimento. Então, você precisa ter uma certa diversidade, uma abertura para financiar a ciência em vários âmbitos, mas tem que ter um rumo que coloque o país no mapa global, naquilo que o Brasil, de fato, tem potencialidade. Por falar em jovens, eu gostaria da visão do Pacheco, também do Hugo, sobre essa geração que está chegando agora e essa geração que está começando agora as pesquisas e as apresentações de resultados e indo de cabeça nesse tema. É uma geração mais mobilizada, pessoal? E qual é a principal diferença dessa geração para as gerações que vieram
antes. Por favor, Pacheco primeiro. É uma geração do dedão, né? Primeiro que se você conhece as gerações, saber se o cara consegue mexer com o celular com duas mãos, como eu faço, e eles que conseguem fazer tudo com uma mão só, certo? Os japoneses que brincam com isso, de que há uma diferença. É uma geração bem mais conectada, vamos dizer assim. É uma geração que fala inglês melhor no Brasil do que as gerações anteriores. É uma geração que tem conexões com o mundo, sejam virtuais, sejam reais, etc. E é uma geração que também tem essa coisa de, eu acho que até mais do que na geração anterior, de ser movida por propósitos. Quer dizer, não é só pensar na sua carreira, no concurso para ser professor universitário, pesquisador, etc. Muitos desses jovens se propõem a fazer isso com um propósito. Uma coisa interessantíssima sobre essa juventude é olhar a quantidade de iniciativas que tem na periferia das grandes cidades com relação à inclusão social, soluções tecnológicas, soluções de engajamento, soluções voltadas para gênero, voltadas para raça, etc. E você vê isso nas ONGs que estão na Amazônia trabalhando junto às comunidades, você vê isso na periferia do Rio de Janeiro, na periferia de São Paulo. E isso é um negócio interessante, dizer, o fato de que é uma juventude que, além de buscar a ciência como pela curiosidade, além de buscar uma carreira no sentido de ser mais estável, de ter um futuro mais garantido, é uma geração também que se move muito por causas, por propósitos, pela ambição de melhorar o mundo. Se a gente quer endereçar para essa juventude, a gente precisa organizar um país que ofereça esperança para eles e canalize toda essa energia extraordinária que eles têm na busca de tentar melhorar o país, melhorar a sua comunidade, melhorar o mundo. Hugo, por favor. Não, exatamente, eu concordo muito com o Pacheco. Eu acho que nós estamos num momento também crucial, né? Porque eu acho que a nova geração tem um jeito diferente de se comunicar com o resto da sociedade. E isso vai ser verdade também dos jovens cientistas. Isso é uma coisa muito boa, porque nós estamos num momento de grande ceticismo em relação a tudo, e a ciência faz parte também desse ceticismo. Então, é fundamental um pouco desconstruir um mundo que foi enxergado muito tempo como um mundo absolutamente elitista, extremamente difícil de atingir, e que não fala muito bem, que não conversa muito bem com a sociedade. Então, nós temos exemplos, por exemplo, nos nossos grantees, que fazem uma ciência que a gente chama de ciência cidadã, né? E que vai usar as redes sociais, por exemplo, para conseguir dados, para conseguir analisar a qualidade dos corais na costa brasileira, por exemplo. Então, essa inclusão da sociedade em projeto científico, essa capacidade dos jovens cientistas de fazer que outros setores da sociedade participem dos seus projetos científicos, eu acho que isso pode ser uma mudança absolutamente importante. E essa preocupação de criar um mundo acadêmico mais diverso, mais aberto, de inclusão, né? A ciência tem um histórico ruim, né, de inclusão de gênero, especialmente nas áreas um pouco mais dura, matemática, física, tem uma razão homem-mulher que é ainda muito desigual, e obviamente a questão da inclusão racial, né? Então eu acho que isso está, assim, o potencial do Brasil é na diversidade. Então eu acho que o potencial da ciência brasileira também é na sua diversidade. Então eu vejo isso como um momento muito interessante, muito promissor, né? Agora, falando um pouco do lado positivo, né? A gente precisa de energias boas. Eu acho que se a gente consegue ter um mundo científico mais inclusivo, que vai incluir mais
as diversidades que o Brasil oferece, a nossa ciência ela vai ser infinitamente mais rica, né? E a gente vai ser competitivo, sim, mundialmente, porque nós temos essa grande diversidade social, racial e essa inclusão cada vez maior, essa preocupação maior da juventude com esse problema da inclusão. Eu vejo isso como uma fonte imensa de talento, né? de criatividade, de inclusão de novos talentos no mundo acadêmico. Então, concordo muito com o Pacheco, acho que essa geração ela pode realmente trazer uma transformação absolutamente drástica nas práticas da ciência, e a ciência também tem que se rever, fazer a sua autocrítica. Eu acho que não sou dos que gosta de bater, né, nos antigos jeitos de fazer, porque eu acho que todo mundo tem uma história e tudo tem uma história, mas isso não é motivo para ser imóvel, né? A gente tem que mudar, a gente tem que se transformar. Eu acho que essa juventude vem com essa vontade de transformar o mundo com um propósito e criar uma ciência mais diversa, preocupada com o meio ambiente. Eu acho que o Brasil tem como se tornar uma potência muito grande e muito relevante na cena mundial. Ô, gente, indo para a última pergunta e voltando um pouco no passado, para prestar aqui uma certa homenagem a um cientista que nos deixou há pouco tempo, James Lovelock, que falava muito sobre a autorregulação da Terra, a história de Gaia, e já alertava lá atrás sobre os perigos que hoje chamamos de eventos climáticos ou eventos extremos. Que mundo está por vir? Pacheco e Hugo depois, por favor. Bom, os desafios que nós temos como humanidade, temos especialmente no Brasil, são gigantescos. Quer dizer, se o mundo não tem respostas adequadas para a mudança climática, o aumento da temperatura média do planeta terá um efeito catastrófico para todos, não apenas para as áreas que vão estar afeitas à elevação do nível do mar, mas todas as áreas, particularmente no nosso caso, a vulnerabilidade de vários dos nossos biomas é muito grande para mudanças climáticas extremas. A própria floresta tropical nossa pode ter o que se tem chamado de ponto de não retorno, a partir do qual, na verdade, ou por conta do desmatamento promovido na Amazônia, ou por conta da própria subida da temperatura média do planeta, faça que você perca esse gigantesco patrimônio e, na verdade, entra num processo aí de aceleração brutal da mudança climática, porque você entra esse ponto de não retorno vai fazer com que todos os efeitos sejam cumulativos. Então, tem uma coisa de consciência sobre a responsabilidade que todos nós temos com relação a isso, que vai desde os seus hábitos individuais como consumidor até as suas responsabilidades na sua comunidade ou as suas responsabilidades no seu país, de encontrar uma direção política para o seu país capaz de atentar para que nós temos que assumir compromissos, sejam eles das suas comunidades, sejam eles individuais, sejam eles nacionais, em torno dessa causa, porque ela nos leva, na verdade, a um suicídio coletivo, se a gente não encontra a capacidade de mobilizar esforço. Então, é uma agenda fantástica. É a agenda da sustentabilidade, mas é a agenda da economia de baixo carbono, é a agenda de que no mundo corporativo se chama de ESG, mas que vai além um pouco só da marca, do label, da expressão como a gente usa. É preciso ter compromissos concretos nessa área, seja de emissões, nos vários setores industriais. Não adianta só você ter uma boa governança, incluir a questão ambiental nas suas missão, na sua visão de futuro. É preciso agir, e o tempo de agir é exatamente agora, porque várias dessas coisas são cumulativas e irreversíveis. Nós precisamos ter uma estratégia nacional de uma economia de baixo carbono, nós precisamos cuidar dos nossos biomas e ter soluções sustentáveis, e precisamos levar em consideração de que as soluções sustentáveis não é simplesmente botar um muro em volta da floresta tropical, porque 30 milhões de pessoas moram lá dentro. Então, é muito mais difícil e trabalhar com essas coisas, um pouco como
o Hugo falou, assim, isso aqui é muito mais complicado do que levar o homem à Lua. Você precisa mobilizar inúmeras coisas. Se você olha uma dimensão como a Amazônia brasileira e vê que, na verdade, entre Belém e Letícia, você tem uma distância absolutamente gigantesca, você vai passar por diversos microbiomas ao longo do várzea, a mata da área seca, altitude, etc. Rios de natureza diferente, com questões de natureza diferentes, inclusive com uma diversidade biológica diferente. Você não tem solução simples para essas coisas. Você precisa mobilizar, mas você precisa de esforço, vontade política, ciência e tecnologia competentes para poder mobilizar isso. Se a gente não fizer isso, a gente tem um suicídio coletivo. Na verdade, não enfrentar a mudança climática, não enfrentar o que tem pela frente, é uma opção absolutamente impossível de ser tomada, porque ela nos leva a humanidade como um todo e o planeta a um final trágico. Hugo, diga lá. É importante entender que, obviamente, o Brasil precisa parar de desmatar, mas não é só isso. Isso não basta. Nós temos que ter uma mudança. Precisamos criar soluções, primeiro. Isso precisa de ciência. Depois precisamos mudar nossos comportamentos. Mas as pessoas não mudam o comportamento se elas não entendem por quê. Então precisa ter também um plano de quase educacional, de comunicação. A ciência que está sendo produzida precisa ser explicada claramente para que as pessoas entendam que tipo de mudanças são importantes, né? Da mesma forma que a gente vai ensinar coisas básicas, isso agora tem que se tornar uma coisa absolutamente... Então, além das regulações absolutamente necessárias de governamentais e de regulações realmente, de limitações de gases de emissão de contenção, né, do aquecimento global, eu acho que a gente precisa realmente repensar o jeito da sociedade se organizar. E aí a ciência tem um papel, obviamente, de produzir soluções, mas também um papel de comunicar, explicar melhor. E isso eu acho que ainda tem um trabalho muito grande a ser feito. Porque não basta você dizer para uma pessoa que sempre desmatou, porque é uma cultura que ele tem, olha, você precisa parar de desmatar e não beber assim, e fazer assim. Se isso não faz sentido, isso não vai funcionar. Então, eu acho que tem um trabalho muito grande de comunicação que vai incluir o conhecimento científico. Nós precisamos, então, de uma divulgação maior e melhor, bem feita, estruturada, quase institucional, para que as pessoas comecem a entender e mudar os comportamentos. Eu acho que é o único jeito da gente avançar no mundo sem tomar esse risco. Obviamente, quando a gente olha a evolução, né, do aquecimento global, é algo assustador, né? É só você ver o que está acontecendo nesse momento na Europa, nos Estados Unidos, para entender que o mundo já mudou, né? A gente não está mais 10 anos atrás dizendo, olha, a temperatura vai subir, já está acontecendo. Nós estamos nesse movimento, está na hora agora de mudar nossos comportamentos. Para isso a gente precisa ser educativa, a gente precisa explicar melhor por que tudo isso acontece. Eu acho que todas as manifestações do aquecimento, elas precisam ser explicadas. Olha, isso está acontecendo por causa do aquecimento global. Qual é a relação? Por que chova mais quando está... Por que esses eventos extremos? Eu acho que as pessoas precisam entender melhor. Eu vejo que no mundo, na Europa, tem um esforço muito grande e agora tem uma consciência, eu diria, muito maior que 10 anos atrás desses problemas. E eu acho que só assim a gente consegue mudar realmente os comportamentos. Mudar comportamento não é algo trivial. Então aí a gente precisa refletir muito bem como fazer isso, como ter um plano
de Estado para sensibilizar a população a essa questão. Muito bem, gente, muito obrigado. Quero agradecer demais ao Carlos Américo Pacheco, professor da Unicamp, diretor-presidente da FAPESP, ao Hugo Aguilanil, biólogo, doutor em genética pela Universidade de Gotemburgo, na Suécia, e diretor-presidente do Instituto Serrapilheira. Foram 2 programas ótimos. Você que não pôde acompanhar o primeiro, vá lá no podcast e acompanhe, por favor. Muito obrigado a você que nos acompanhou até aqui. Uma boa semana pela frente. Até o próximo Capital Natural.